Olá, colegas, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre história do Brasil. Meu nome é Marilúcia da Costa Pinheiro, sou conhecida aqui no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Mari Pinheiro, Marilúcia Pinheiro, sintam-se à vontade. O tema que abordarei nesse vídeo será o jogo político do Segundo Reinado. Então, quando Dom Pedro II assumiu o poder, os políticos da época acreditaram que essa seria a solução para o problema que eles estavam vivendo, porque o Brasil estava com muitas revoltas, muitas revoluções. Então, para eles era necessário uma figura importante, do rei, para governar o Brasil. Essa simbologia, de um governante real poderia retomar, a autoridade do império e estabelecer a ordem no Brasil. Então, para esses políticos, isso era muito importante. Mas Dom Pedro II, ele era muito jovem, ele tinha apenas 14 anos de idade. Então, eles trataram de criar, de fazer lá um governo, parlamentar, uma forma de governo parlamentar. Mas o governo parlamentar inglês diz que o rei reina, mas não governa. Mas no Brasil seria o parlamentarismo às avessas, ou seja, o rei reina, ri e rói. Então aqui no Brasil teve uma certa paz, mais conquistada, esmagando, o descontentamento da população. A população não podia reivindicar os seus direitos, que senão era abafada, era atacada pelo governante. E não havia na agenda, do governo os interesses da população. Então a população ficava realmente à parte, da participação política. E também teve uma estabilidade econômica e política mais conquistada, através do autoritarismo dos donos das terras, da aristocracia rural. A população vivia submissa a esses proprietários de terras. E teve também um florescimento cultural, mas as festas que eram a cultura, ou seja, a cultura, eram as festas da elite, enquanto que a população pobre vivia analfabeta. E também teve um desenvolvimento econômico, mas à custa da escravidão, e da exportação do café. Então, Dom Pedro II, ele conseguiu o apoio, da aristocracia rural, dos grandes proprietários de terras, que tinham o objetivo de se manter no poder, manter o poder político e econômico. Então, esses aristocratas, eles eram uma minoria, mas que detinham 95%, da riqueza do Brasil. E eles queriam realmente que a população ficasse submissa à autoridade deles. Era esse o objetivo dele, submissão total, da população. E o povo não tinha mais nem esperança de mudança, o povo não acreditava nesse governo. Tanto que tinha uma trova, popular que dizia: por Pedrinho subir ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser boa coisa servir a mesma gente. Ou seja, ele estava servindo, à elite, aos ricos, e não à população pobre. Então a população pobre nem acreditava mais que poderia ter melhorias, ele não tinha mais esperança de melhoria. E Dom Pedro II, quando ele foi nomear os ministros, ele escolheu ministros do Partido Liberal, porque tinham apoiado ele, tinham lutado, pela antecipação da maioridade. E como participavam dos ministérios a família Andrada e Cavalcante, foi conhecido esse ministério por Ministério dos Irmãos. E as eleições para deputado foi muito cheio de confusão, porque quando marcaram a data das eleições, o Partido Liberal e o Conservador começaram a lutar, brigar e disputar, poder. E o Partido Liberal contratou capataz, que se armaram de pedaço de pau, invadiram o lugar onde estava tendo as eleições, começaram a dar cacetada em todo o pessoal que estava lá. Eles trocaram as urnas, por urnas fraudadas, e assim eles ganharam as eleições. Essas eleições foram conhecidas como eleições do cacete. Mas os conservadores não aceitaram, esse resultado e pediram para Dom Pedro II para ele cancelar essas eleições, para ele convocar novas eleições. Dom Pedro II, influenciado pelos conservadores, resolveu dissolver, a Câmara e convocou novas eleições. Mas os integrantes do Partido Liberal não aceitaram isso e se revoltaram contra as decisões de Dom Pedro. Então, por isso, em 1842, as tropas imperiais
prenderam esses revoltados, né, do Partido Liberal, que só foram anistiados em 1844. Vamos ver como se deu o parlamentarismo no segundo reinado. O parlamentarismo. Em 1847, a criação do cargo de presidente do Conselho de Ministros assinala o começo do parlamentarismo no segundo reinado. Esse presidente seria o primeiro-ministro, isto é, chefe do ministério e encarregado de organizar o gabinete do governo. Como funcionava o parlamentarismo no Brasil? Vamos explicar. Após a realização de uma eleição, Dom Pedro II nomeava um líder político do partido vencedor para o cargo de primeiro-ministro. Este organizava o gabinete que, em seguida, era apresentado à Câmara dos Deputados em busca de um voto de confiança, que era dado pela maioria dos parlamentares. Aprovado pela Câmara, o gabinete começava a governar o país. Se o gabinete não fosse aprovado, cabia a Dom Pedro II demitir o gabinete ou dissolver a Câmara, convocando novas eleições. O imperador podia tomar esta atitude porque exercia o poder moderador. No sistema parlamentarista europeu, o poder legislativo exerce grande autoridade na direção do Estado. No Brasil, isso não acontecia. Era Dom Pedro II, devido ao poder moderador, que detinha enorme força política, subordinando todos os demais poderes ao Estado. O parlamentarismo brasileiro era o inverso do modelo europeu, representado pelo sistema parlamentar inglês. Por isso, o sistema político do segundo reinado foi chamado de parlamentarismo às avessas. Na Inglaterra, o centro do poder político era o parlamento. Entre os ingleses, dizia-se que o rei reina, mas não governa. No Brasil, o centro do poder político continuava sendo o imperador. Entre os brasileiros, dizia-se que o rei reina, ri e rói. Reina sobre o Estado, ri do parlamento e rói o povo. Os liberais e os conservadores. Em 1840, os regressistas criaram o Partido dos Conservadores e os progressistas criaram o Partido dos Liberais. Esses dois partidos, eles governaram o Brasil durante o segundo reinado, de 1840 a 1889. Vamos ver a atuação desses dois partidos. Liberais e conservadores. Não havia entre estes dois partidos grandes diferenças. Quase sempre estavam de acordo quando se tratava de defender os interesses das classes dominantes, os grandes fazendeiros e comerciantes. Discordavam e brigavam muito só pela disputa pessoal e ambição de poder. Concordavam, por exemplo, em manter a quase totalidade do povo afastada das decisões políticas. Devido à exigência de renda, só 1% da população brasileira tinha direito ao voto. Durante todo o segundo reinado, 1840 a 1889, houve 36 gabinetes ministeriais no governo. Os conservadores permaneceram 10 anos a mais no poder. O motivo foi que eles realizavam uma política que estava mais de acordo com a autoridade centralizadora do imperador. Os liberais e conservadores desenvolveram uma fórmula que trouxe estabilidade política ao segundo reinado. Pela violenta repressão, conseguiram, entre aspas, pacificar o país, esmagando as rebeliões pelas eleições periódicas. Desenvolveram uma, entre aspas, democracia de elite, sem nenhuma participação do povo. A Revolução Praieira. A Praieira foi a última importante revolta sufocada pelo governo do segundo reinado. Ela aconteceu em Pernambuco em 1848. Vamos ver como aconteceu a Revolução Praieira, 1848. Nessa época, a economia de Pernambuco continuava se baseando na produção da cana-de-açúcar para o mercado externo. Quase todos os engenhos da região eram de propriedade de algumas poucas famílias de poderosos latifundiários, entre os quais a família Cavalcante, que era dona de mais de 1/3 dos engenhos de açúcar da província. Pela força de sua riqueza econômica, essas famílias dominavam completamente a política de Pernambuco. Desprezados pelos ricos, as classes populares foram tomando consciência do poder das grandes famílias. Daí a origem da seguinte trova: quem viver em Pernambuco deve estar desenganado. Ou há de ser Cavalcante,
ou há de ser cavalgado. Depois do açúcar, o comércio era a segunda maior fonte de riqueza de Pernambuco, mas estava totalmente dominada por comerciantes portugueses, que eram odiados pelo povo da cidade, porque negavam emprego aos brasileiros e só contratavam o trabalho de imigrantes portugueses. O ódio aos comerciantes portugueses levou grupos de populares a espancar e matar portugueses nas ruas de Recife e saquear suas lojas. Em dezembro de 1847 e junho de 1848, na Rua da Praia, cidade de Recife, ficava a sede do jornal Diário Novo, que divulgava as ideias do Partido da Praia, fundado por liberais pernambucanos. Os praieiros, membros do Partido da Praia, apoiavam o presidente de Pernambuco, Antônio Pinto Chichorro da Gama. Quando ele foi substituído, os praieiros se recusaram a obedecer às novas autoridades e deram início à revolta. Assim, no dia 7 de novembro de 1848, explodiu a luta armada. Entre os principais líderes da praieira destacam-se Pedro Ivo, comandante militar, e Borges da Fonseca, jornalista. Os praieiros divulgaram seus planos no documento intitulado Manifesto ao Mundo. As principais propostas desse manifesto eram: voto livre e universal para o povo brasileiro, fim do voto censitário, plena liberdade de imprensa, garantia de trabalho para o cidadão brasileiro, extinção do poder moderador, comércio a varejo só para brasileiros, proibição de os comerciantes portugueses exercerem essa atividade, garantias dos direitos individuais do cidadão. O programa político dos praieiros era liberal e democrático. Defendia o voto livre e a garantia de trabalho para o cidadão. Não tocava, entretanto, no grave problema da escravidão. Não combatia a essência da exploração do povo, o latifúndio monocultor e o trabalho escravo. A luta armada entre os revoltosos praieiros e as tropas imperiais não chegou a durar um ano. Sem armas e soldados suficientes, possuíam só 2.000 homens. Os praieiros não puderam resistir às tropas imperiais. Com a derrota dos praieiros, chegava ao fim o ciclo de revoltas populares que acompanharam e sucederam o movimento de independência do Brasil. A partir de 1848, as classes dominantes brasileiras, destacando-se os grandes fazendeiros, tornaram-se donos absolutos do poder no país. Os poderosos senhores de terras e de escravos diziam que o Brasil estava pacificado, a população estava afastada da disputa pelo poder político. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre o jogo político do Segundo Reinado? Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscrevam no meu canal, não esqueçam de fazer comentário e de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima!